Olá pessoal, é sempre uma satisfação encontrar todos vocês aqui no nosso canal. Aqui é o professor Alan Camargo. Espero que todos vocês estejam bastante empenhados, focados e acima de tudo confiantes nesses estudos preparatórios. Eu sei que eles podem estar cansativos, mas a gente não pode ceder a essa exaustão. Garanto a vocês que ela vai fazer todo sentido e vai ser realmente mais do que contemplada pelo sucesso que cada um de vocês vai alcançar. Hoje, na nossa videoaula, vamos iniciar um novo módulo, por assim dizer, dentro do nosso curso de filosofia, que é o estudo da filosofia política. Tema importantíssimo e vou dizer a todos vocês, frequente anualmente, seja no Enem, seja no vestibular da Universidade de Brasília. Para dar conta de conseguirmos explorar os principais aspectos que são frequentes nas nossas avaliações, a proposta de que nós levemos cerca de 7 ou 8 encontros. No desenrolar dessas nossas videoaulas, talvez a gente possa até pensar em aumentar um pouco essa quantidade programada, mas por hora a proposta de que a abordagem da filosofia política ela leva em torno de 8 encontros. Hoje, na nossa primeira videoaula sobre o tema, o intuito é de que nós exploremos alguns conceitos que serão básicos, que serão fundamentais para que ao longo das próximas aulas nós consigamos entender como é que a problematização do poder político ela vai ser construída, pensada e repensada ao longo da história da filosofia. Hoje, nós teremos que dar conta de explorar, numa aula introdutória, quais são as definições sobre política, sobre poder, sobre força e legitimidade, que vão embasar, como eu já falei a vocês, os nossos próximos encontros. Quero chamar a atenção, nesse primeiro momento, para que você, meu querido e minha querida, a partir de hoje não caia mais no equívoco de trabalhá-los em seus argumentos como sinônimos. É importante que nós tenhamos muito bem esclarecidos quais são os traços que os distinguem. E por isso que, ao longo então dessa nossa conversa, nós tentaremos então pontuar as diferenças conceituais entre esses termos. Vamos começar por política. Falar em política, que é o próprio núcleo do nosso estudo, a palavra política ela descende do grego polis, que era a própria cidade-estado entre os gregos. E ali naquele contexto de vivência da vida pública, a palavra política ela surge como a arte de governar a cidade. No entanto, conforme toda a construção da filosofia política vai se dar, desde meados do século IV, III a.C. com Aristóteles, diferentes autores vão trazer problemáticas específicas para explorar o termo política. Uns vão entender que ela trata da origem, da natureza ou do significado do poder. Outros, por seu turno, preferem focar na luta que se dá entre os indivíduos para conquistar, manter ou até mesmo acabar com as formas de poder. Outros autores preferem estudar como se dão as construções das instituições políticas, a sua manutenção, a sua reforma. Percebam que falar em política traz para nós uma polissemia variada. Apesar de ter sido descendente do termo grego polis, hoje o conceito de política ele vai nos remeter a diferentes significados. E, portanto, dependendo da escola de pensamento, dependendo da filosofia do autor a ser trabalhado, nós daremos direcionamentos para esses grandes eixos que compõem o conceito de política. E eu chamo a atenção para que você também preste muita atenção no comando do exercício da questão em que você estiver respondendo, ou até mesmo no texto do enunciado. É ele que, na verdade, vai dar essa baliza para que você entenda qual é o conceito de política que aquele exercício está querendo que você pressuponha. Falar em política
é falar num núcleo que se constitui em cima do poder. A política ela está intimamente ligada à ideia de poder. Falar em poder nada mais é do que, em breves termos, uma capacidade de agir ou produzir efeitos sobre pessoas ou grupos. Segundo a definição desse autor realista, Morgenthau, o poder nada mais é do que essa capacidade, portanto, de A, determinar ou influenciar atitudes ou pensamentos de B. A e B aqui são determinados como variáveis, podem ser um indivíduo sobre o outro indivíduo, pode ser o Estado sobre a sociedade, pode ser, por exemplo, um professor sobre o seu aluno, os pais sobre seus filhos, enfim. Podemos adotar A e B como quaisquer variáveis, mas o que importa é que essas duas definições trazem para nós a ideia de que falar em poder é uma capacidade, em outras palavras, é uma potência, tá? De alguma variável, seja, por exemplo, um indivíduo, conseguir influenciar ou determinar, seja o comportamento, ou seja, as ideias de uma outra pessoa, de um outro grupo. É essa que é a ideia de poder. Agora, o poder ele não pode ser comparado, ou ele não pode ser, na verdade, confundido com a ideia de força. A força, como nós veremos aqui, ela é um dos instrumentos para que o poder possa ser exercido. Vamos entender uma coisa, meu querido e minha querida. Se o poder é essa capacidade, ou seja, se ele é uma potência, para que ele consiga então ser externalizado, ser colocado em prática, ele depende de um instrumento, ele depende de uma via. Uma dessas vias é chamada de força, que não pode ser entendida simplesmente como uma coerção, ou seja, como uma imposição, nem simplesmente como pura violência. A força, muitas das vezes, ela é notada ou ela é percebida por contextos, às vezes, muito mais imprecisos, muito mais fluidos. Às vezes, a força ela pode ser conseguida através da conquista, através do contágio, através da linguagem. São formas, às vezes, bastante pouco perceptíveis, mas que nos denotam aqui que existe sim uma relação de poder, em que eu tenho de um lado alguém conseguindo influenciar ou determinar o pensamento, a ideia, a interpretação ou o comportamento de uma outra pessoa, por exemplo. Nem toda forma de poder consegue ser legítima. Legitimidade, quando nós voltamos, por exemplo, para o verbete trazido por Norberto Bobbio, naquele clássico que ele escreveu chamado Dicionário de Política, ele vai nos dizer que a legitimidade é um grau de se gerar consenso ou obediência, sem a necessidade de se recorrer ao uso da força, a não ser em casos esporádicos, ou seja, muito difíceis. Falar, portanto, em legitimidade é falar realmente em a gente conseguir criar uma adesão, em criar um consenso entre as pessoas, sem que seja preciso usar-se da violência, usar-se da força para exercer o poder. O que todas as formas de poder, ou maior parte das formas de poder, hoje em dia buscam, é serem legítimas. Muitos estudiosos vão entender que quando o poder ele não consegue criar esse consenso entre as pessoas em torno de si, ele desperta muitas vezes o ódio, ele desperta muitas vezes um efeito colateral. É por isso que a legitimidade ela surge como peça-chave a ser pensada quando se passa a problematizar as formas de poder. Por isso que boa parte das reflexões sobre a natureza, a origem ou os veículos do poder vão tocar nessa pedra que é chamada de legitimidade. No âmbito do Estado, é óbvio que a legitimidade ela vai ser pensada sobre diferentes aspectos. Ela depende da comunidade política, ela vai depender do regime político em vigor. Por exemplo, dentro de uma democracia, existem algumas ideias sobre o que é legítimo. Dentro do autoritarismo, das ditaduras, outras ideias vão nos conduzir ao que é legitimidade.
Depende também do governo, ou seja, das altas cúpulas que estão administrando o Estado. Depende também da cultura política que está em vigor naquele contexto social. Percebam, portanto, que essas variáveis, elas vão nos indicar que falar em legitimidade é falar num conceito que se constrói de acordo com a história e de acordo com o contexto social. Nem sempre o que é legítimo hoje vai ser legítimo na próxima década, ou mesmo vai ser legítimo para uma outra sociedade. Portanto, o que todas essas formas têm em comum, a despeito das variáveis sociais, é que todas as formas de legitimidade buscam criar esse consenso em torno do poder, a adesão por parte das pessoas. E quando a gente fala em legitimidade, nós temos que voltar à literatura de Weber. Nós já tivemos uma aula aqui no nosso canal, dentro do curso de Sociologia, em que nós exploramos esse autor. E Weber dizia para nós que o processo de legitimação, ou seja, de construção da legitimidade, ele pode se dar segundo 3 tipos ideais, que eles não são entendidos como tipos puros, mas, na verdade, como expressões em que, num determinado contexto, uma dessas formas acabam sendo preponderantes. A legitimação pode se dar pela via tradicional, que é aquela em que a tradição histórica construiu e se coloca para a sociedade, como, por exemplo, através das monarquias, dos reis, das casas reais, dos imperadores, do Papa sobre os cristãos, por exemplo, ou até mesmo de um pai, de uma mãe ou de outras formas de pais sobre os seus filhos, dos avós dentro do contexto dos parentes, familiares. Essa é a forma de legitimação tradicional. Vamos pensar que até mesmo as questões de gênero, o próprio machismo, ele se coloca como uma forma de legitimação que é tradicional, que historicamente se construiu dessa forma e se impôs, portanto, assim. No entanto, a legitimação também pode se dar por vias carismáticas, que é quando nós temos um líder que, em função de características individuais e peculiares da sua personalidade, eles conseguem reunir multidões em prol de um ideal, em prol de uma ideologia, de uma transformação, de uma revolução em determinadas épocas e contextos. Ou, segundo Weber, a legitimação também pode se dar por vias racional-legais. Vamos entender essas vias como aquelas que se dão por meio das leis, da Constituição, das instituições políticas ou até mesmo da própria burocracia, seja no contexto do Estado, seja no contexto das grandes organizações, empresas. É, portanto, uma forma de legitimação que tenta criar o consenso em torno do poder sob os discursos ou uma abordagem de neutralidade, que é preciso, portanto, obedecer a um conjunto jurídico, a um aparato burocrático que não necessariamente é ligado à figura de uma personalidade. Percebam, meus queridos e minhas queridas, que falar, portanto, nesses conceitos de política, poder, força e legitimidade, já é um passo que damos para problematizar o que ao longo das próximas aulas vamos entender dentro do campo da filosofia política. Para nós conseguirmos, portanto, encerrar essa nossa primeira videoaula, você tem que entender que falar em política é sim uma expressão polissêmica, ou seja, que nos traz diferentes sentidos, apesar de ter a sua herança do termo grego polis. A política, ela vai ter como peça-chave a questão do poder. E poder é entendido como a capacidade ou a potência de uma instituição, de uma pessoa, de um indivíduo ou do Estado conseguir determinar ou influenciar os comportamentos, as ideias, as percepções das pessoas, dos outros estados ou de um outro indivíduo. Nem toda forma de poder ela consegue ser veiculada, ela consegue ser colocada em prática. Uma das formas em que ela consegue ser, vamos dizer assim, externalizada é através da força. E a força não é entendida só como uma imposição coercitiva, violenta. A força, muitas das vezes, ela é
notada nos contextos mais fluidos ou menos imperceptíveis possíveis, desde que haja realmente essa efetivação do poder conseguir ser verbalizado, conseguir ser, portanto, colocado em sua materialidade. Todo poder, ou a maior parte deles, das suas formas, tentam buscar uma legitimidade, que é a capacidade dele conseguir criar um consenso, uma adesão das pessoas em torno de si. E segundo Weber, essa legitimação ela pode se dar tanto pelas vias tradicionais, pelas vias carismáticas ou pela via racional legal, burocrática, através das leis. Muitas das vezes, a gente vai notar ao longo das nossas próximas aulas que os processos de legitimação, eles acabam, na verdade, criando uma contribuição entre todos esses aspectos, em que, alguns momentos, embora nós notemos a preponderância de um deles, eles não vão estar dissociados das demais formas também, que constroem ou que fundamentam o processo de legitimação. Feito isso, meus queridos e minhas queridas, nós encerraremos o nosso encontro por aqui e nas próximas aulas veremos como, de fato, então, a reflexão sobre o poder político, ele vai se transformar, ele vai ser questionado, refletido e até mesmo desconstruído ao longo da história da filosofia. Desejo a todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.